vamos ler do versículo 30 até o versículo 39. 30 ao 39. Glória a Deus. Aleluia. Assim a palavra do Senhor. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, e depois fez um rego ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei segunda vez. E fizeram a segunda vez. E disse ainda: fazei a terceira vez. E o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, é Deus, e que tu quiseste tornar seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego, o que, vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém. Glória a Deus. Por se assentar, meus irmãos. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Essa leitura nos narra um dos momentos mais importantes para o povo de Israel. Momentos importantes são exatamente aqueles momentos em que Deus, aleluia, interfere, age, glória a Deus, para levantar o seu povo, para fazer o seu povo voltar a buscar ao Senhor. Deus prometeu a Abraão que da sua descendência faria uma grande nação, aleluia, uma nação que fosse uma nação santa, um povo exclusivo de Deus, um povo temente a Deus, aleluia, e que fosse, o povo que iria transmitir a palavra de Deus, a existência de um Deus único, verdadeiro, glória a Deus, Criador dos céus e da terra, dando testemunho, glória a Deus, do Deus verdadeiro. E essa promessa, meus queridos irmãos, Deus cumpriu, aleluia, ao tirar o povo de Israel do Egito, trazer para a terra a qual ele prometeu a Abraão, aleluia, confirmou a Isaque e também a Jacó, aleluia. Mas o povo de Israel, irmãos, volta e meia, se afastava, glória a Deus, do Senhor nosso Deus, conduzidos, meus queridos, por pensamentos e sentimentos que iam de encontro àquilo que Deus queria fazer no meio do seu povo. E nós encontramos que depois da morte de Moisés, veio a época de Josué, e ali Deus fez grandes coisas, aleluia, deu grandes vitórias, derrotou inimigos para o povo de Israel. Veio também o período em que o líder era Samuel, a qual, meus queridos irmãos, Deus fez grandes milagres, aleluia, até pedra do céu choveu sobre os inimigos, aleluia. E assim, meus queridos irmãos, Deus foi dando testemunho ao povo de Israel de geração em geração,
algo grande acontecia. Glória a Deus. No tempo de Gideão, a qual o povo ali, por se afastar de Deus, começou a ser oprimido pelos midianitas, a qual vinham, roubavam, né, as suas plantações. Na época da colheita, né, eles vinham para roubar ali o fruto da terra. Israel oprimido, Israel sendo, meus queridos irmãos, roubado por aquele povo, até que eles se juntaram para vir contra o povo de Israel para o destruir. E Deus levantou a Gideão, meus queridos irmãos, aleluia, a qual, primeiramente, juntou um exército de 32 mil, mas vendo que o exército inimigo era muito maior, tanto é que tinha 32 mil do lado de Israel, e do lado de lá, dos midianitas, era incontável. Mas o nosso Deus, meus queridos irmãos, é o Deus do milagre e da maravilha. Os 32 mil só ficou 300. Glória a Deus. Para mostrar para o povo de Israel que quem faz o milagre é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Quando a cidade estava cercada, aleluia, o moço de Eliseu, vendo que a cidade estava cercada pelos inimigos, se apavorou. Aleluia. Porque grande era o exército que estava à porta da cidade. E diz a palavra do Senhor, que chegou para Eliseu e disse: meu Senhor, o que será de nós? Estamos cercados por uma multidão. Aleluia. E Eliseu orou e disse: Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. Aleluia. E ele viu carros e cavalos de fogo, aleluia, sobre os montes. Louvado seja Deus. E ele disse: são muito mais aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com ele. Aleluia, louvado seja Deus. Que para Deus, meus queridos irmãos, um é multidão, porque é Deus que faz as maravilhas. Ele é o Senhor dos exércitos. E ali, meus queridos, os 300 homens que Deus separou, aleluia, que não era nada perto do grande exército que ali estava, mas o Senhor nosso Deus deu a vitória quando eles subiram ali nos montes, né, dividido em 3 grupos de 100, aleluia, e começaram, aleluia, a fazer aquilo que Deus havia determinado: quebrassem os cântaros, acendessem as tochas e gritassem bem alto: espada de Deus e de Gideão. Porque, meus queridos irmãos, na frente, aleluia, das nossas vidas, vai a espada de Deus. A nossa vem depois, amém, irmão? Aleluia, louvado seja Deus. E eles disseram: espada de Deus e de Gideão. Glória a Deus. E assim, meus queridos irmãos, que a igreja peleja, aleluia, confiando no Senhor, sabendo que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E Elias, meus queridos irmãos, viveu um dos piores momentos, aleluia, espiritual, né, do povo de Israel. Glória a Deus. Um dos piores momentos, porque o povo chegou ao ponto de não saber quem era Deus verdadeiro, se Baal ou se o Senhor. E Elias disse: escolhei hoje a quem se vai. Glória a Deus. Se Baal é Deus, então servi. Mas se o Senhor é Deus, servi. Escolhei hoje. E a palavra nos diz que o povo não lhe respondeu nada. Aleluia. No final da vida de Josué fez a mesma pergunta. Não sei se Elias plagiou a Josué, né? Mas a frase foi a mesma, o desafio foi o mesmo. Josué disse: escolhei hoje a quem se vai. Se os deuses além do rio, a qual serviu vossos pais, ou o Senhor. Aleluia. E Josué disse: mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o povo respondeu na hora: nós também serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Elias fez a mesma pergunta, mas a palavra só nos diz que o povo não lhe respondeu nada. A frieza já tinha tomado conta de tal maneira, meus queridos irmãos, aleluia, e somente Deus fazendo uma grande intervenção. E Deus mandou que Elias fosse até o Monte Carmelo e desafiasse os 450 profetas que Jezabel tinha importado, né, lá do seu país. E ainda trouxe mais 400 de Acera para desafiar a Elias. E ele mesmo disse: vocês são 450 e eu sou apenas um. Mas tudo bem,
nós vamos fazer um desafio aqui. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Louvado seja Deus. Aleluia. Porque tinha uma diferença. Os profetas de Baal diziam que o Deus deles enviava fogo. Mas ninguém nunca viu isso. Glória a Deus. Mas Elias sabia que o nosso Deus descia fogo do céu. Tanto é que depois, por 2 vezes, ele pediu fogo do céu e Deus mandou. Porque o crente, quando é fiel, meus queridos irmãos, Deus responde às suas orações. Amém, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Então Elias propôs: nós vamos fazer um desafio. 450 mais 400 para engrossar ali o couro dos adoradores de Baal. Mas o Deus que cria fogo, esse é o Deus verdadeiro. E a palavra só nos diz que os profetas de Baal e de Acera ficaram até o meio-dia. Começou ali o evento cedo, mas até o meio-dia Baal não respondeu nada. Por quê? Porque Baal não é Deus. Aleluia. Baal, meus queridos irmãos, é um ídolo que foi criado pela mente humana. O salmista no Salmo 115 ele diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dai glória. Porque o Deus deles tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem mão, mas não apalpa. Tem pés, mas não andam. Som nenhum sai das suas gargantas. Mas o nosso Deus está no céu e faz tudo que lhe apraz. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Porque o nosso Deus tem olhos de ver. E os olhos do Senhor, irmãos, estão atentos, aleluia, à vida de todos nós. Nesse momento, o Senhor está lá no céu contemplando nossas vidas, os nossos pensamentos, aleluia, a nossa posição diante dele, espiritualmente falando, os nossos propósitos. Tudo ele vê, tudo ele conhece. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é maravilhoso, porque ele sabe que nós estamos aqui nesta noite para adorar e bendizer o seu santo nome. Amém, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui esta noite, não é porque o irmão Jorge está aqui, o irmão Paulo chegou, o pastor Paulo Camilo está aqui, o irmão Luiz Carlos, aleluia, ou porque é costume estarmos aqui. Não, domingo nós vamos como aquele funcionário que bate cartão. Aqui ninguém está batendo cartão não, irmão. Aqui nós estamos para adorar e bendizer aquele que vive para todos sempre. Louvado seja Deus. Ele está vendo, glória a Deus. Tem olhos e vem, tem boca e fala, porque o nosso Deus fala de várias maneiras. A criança louvando ao Senhor, às vezes um hino que é cantado, um testemunho, o nosso Deus está falando que Ele tem todo o poder, Ele pode, aleluia, porque lá no céu, aleluia, Ele faz aqui na terra tudo aquilo que lhe apraz. Louvado seja Deus, aleluia. Tem mãos para agir. A mão do Senhor está estendida, meus queridos irmãos, sobre as nossas vidas. Enquanto o crente está orando, enquanto o crente está no culto, enquanto o crente está lendo a Bíblia, o nosso Deus, meus queridos irmãos, e orando, o nosso Deus está agindo. Louvado seja Deus, porque Ele é aquele que desfaz o laço do passarinheiro e a peste perniciosa. Louvado seja o nome do Senhor, desfaz o laço do passarinheiro. O passarinheiro é o diabo, ele prepara o laço, aleluia, está só esperando a gente chegar para ele puxar o laço e nos prender. Mas o nosso Deus é aquele que desfaz o laço. Quando ele puxa, não vem nada, e nós seguimos livres, dando glória ao que vive, aleluia, para todo sempre, porque o nosso Deus é um Deus vivo. Louvado seja Deus. E ali, meus queridos irmãos, Elias esperou até meio-dia e Baal não se manifestou. Baal não desceu fogo, Baal não disse nada, aleluia, ficou ali parado, aleluia, porque não é Deus. E ali chegou a vez de Elias. E Elias, meus queridos irmãos, primeiramente preparou o altar para Deus, aleluia, se manifestar. Por quê? Deus poderia mandar fogo sem necessidade nenhuma daquilo que Elias fez. Porque bastava ele orar e Deus enviava fogo do céu. Mas o nosso Deus, meus queridos irmãos, Ele é um Deus que fala de várias maneiras,
E muitas vezes nós encontramos o povo de Israel, né, sendo chamado à responsabilidade diante de Deus, e muitas vezes usando os profetas, faziam alguns atos ali proféticos, que simbolizavam, e o povo de Israel entendia muito bem isso. Nós, a Igreja do Senhor, que não vivemos no contexto, né, no contexto da visão espiritual que o povo de Israel tinha, né, e às vezes vemos, por exemplo, Elias, né, ali, antes para o Senhor descer fogo do céu, consertando o altar. Ainda vamos ver aqui como ele fez isso. Aleluia. E por que isso? Porque ali Deus está nos ensinando algumas coisas. Deus falou para que Jeremias, meus queridos irmãos, colocasse ali, né, no caso de Ezequiel, colocasse ali tijolos cercando a cidade de Jerusalém, simbolizando, né, a cidade de Jerusalém, aqueles tijolos ali simbolizando e cercando a cidade. Aquilo ali para o povo entender, meus queridos irmãos, o que ia acontecer com a cidade de Jerusalém quando Nabucodonosor invadisse. E outras passagens mais, aleluia, quando ali Eliseu disse para o rei que atirasse, né, flechas pela janela em direção ao país inimigo, aleluia, no caso dos sírios, e ele pegou, só lançou 3 flechas, e ali o profeta se indignou, porque disse para ele, você tinha que ter atirado 6 ou 7, mas por causa disso, você só vai derrotar eles uma vez, e não vão destruir. Por quê? Porque aquela atitude dele, displicente, de só atirar 3 flechas, em vez de 6 ou 7, que é as flechas que ele tinha, falava de quê, irmão? Falta de fé, falta de convicção nas coisas que Deus estava fazendo. Assim acontece também com o crente. Quando o crente, aleluia, apresenta uma causa ao Senhor e deixa para lá, não insiste, não persevera em oração, e muitas vezes até ora e nem crê que Deus vai fazer, apenas pede para ver o que vai acontecer. Não é assim não. Porque a palavra do Senhor diz que nós temos que orar e crer, porque é aquele que crê que vê a glória de Deus, amém, irmão? Essa palavra do Senhor diz, orai sem cessar, glória a Deus, porque aquele que pede, recebe. Aquele que clama, será ouvido. Assim é o que nos ensina a palavra do Senhor. Perseverar em oração, contínua oração. Pedro saiu da prisão porque o povo fazia contínua oração com Pedro. Pedro seria morto, louvado seja Deus. No dia seguinte, Tiago já tinha sido morto no dia anterior. E ali, meus queridos, da palavra do Senhor, que a igreja fazia contínua oração. Até que quando chegou de madrugada, o anjo do Senhor chegou ali, na prisão, acordou Pedro, porque Pedro estava dormindo. E como é que alguém que vai morrer no dia seguinte está dormindo? Não, irmão, perde o sono, vou morrer amanhã. Começa a imaginar, né, aquela espada atravessando ele, ou então alguém cortando a sua cabeça, né? Glória a Deus. Eu creio que ninguém dormiu. Mas Pedro dormiu. Sabe por quê? Porque ele confiava no Deus que ele serve. Eu fiquei bastante meditando sobre isso, irmão. Como é importante o crente, na hora da aflição, se lembrar das promessas de Deus. Porque Pedro sabia, irmão, que não ia morrer ali. Alguma coisa ia acontecer. Sabe por quê? Porque Jesus disse que ele ia morrer velho. Jesus disse para ele, Pedro, quando tu for velho, aí sim vão te pegar pela mão e vão levar para onde você não quer. Isso falava, diz a palavra do Senhor, acerca da sua morte. E foi o que aconteceu quando Pedro estava velho. Ali Pedro estava novo. Então Pedro dormiu tranquilo, irmão. Que possamos aprender isso na hora da aflição. Vamos dormir tranquilo, nosso Deus está no controle de todas as coisas. Quem crê assim, diga glória a Deus. Ainda deu trabalho do anjo. Deu trabalho do anjo acordar Pedro. O anjo tem que tocar ele, né? Para Pedro acordar. Aleluia. E quando Pedro acordou, viu o anjo do Senhor, o anjo disse, segue-me, glória a Deus. Ele sabia que era o anjo do Senhor, uma pessoa que era uma visão. E conforme o anjo foi andando, né, as portas foram se abrindo. Glória a Deus. Aleluia. Lá no prédio que eu moro, irmão, você aperta o botão, a porta abre. Aleluia. E quem inventou isso é pensar, eu inventei, não.
Há 2000 anos atrás, Deus já fazia as portas abrir sozinha, não é verdade? Glória a Deus, porque o nosso Deus tem todo o poder dos céus e da terra. Glória a Deus, não sei se foi daí que tiraram a ideia. Eu só sei de uma coisa: aleluia, o nosso Deus faz sem precisar de motor, sem precisar de eletricidade. Aleluia, glória a Deus. Então, meus queridos, essa palavra do Senhor, Israel estava com uma frieza espiritual tão grande, que quando Elias perguntou se o Senhor é Deus, seguiu. É Deus, seguiu. O povo não respondeu nada. Glória a Deus. Porque frieza espiritual, irmão, é um problema muito sério. O crente, aleluia, tem que ter as suas bases firmes no Senhor. Glória a Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo disse: aquele que ouve as palavras e a pratica é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Rocha, meus queridos irmãos, fala de fundamento. Aleluia. No passado se construía casas sobre rocha. A base era rocha. Dali para cima podia ser qualquer coisa, pau a pique, madeira, aleluia. Mas a base era pedra. Hoje em dia existe a tecnologia do homem, bota ferro ali, né, faz o fundamento. Mas naquela época era assim. O fundamento de uma casa, aleluia, se procurava colocar num lugar firme e colocava pedras para sustentar a casa. Por isso nosso Senhor Jesus Cristo disse que aquele que ouvia suas palavras e a praticasse, seria como um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Glórias a Deus. E Elias, meus queridos irmãos, viu que o povo de Israel estava cocheando entre dois caminhos, entre dois pensamentos. Glória a Deus. Então, para que verdadeiramente Deus fizesse esse grande sinal de enviar fogo do céu, Elias entendeu que primeiro tinha que fazer atos que eram proféticos, para que verdadeiramente o povo entendesse, aleluia, como é que o Deus de Israel trabalha na vida do seu povo. Glória a Deus. A igreja tem os seus fundamentos, a palavra nos fala sobre o fundamento dos apóstolos. Qual é o fundamento? O conhecimento de quem é Jesus Cristo. A fé genuína nele. Não só apenas o conhecimento, meus queridos irmãos, mas também a prática do Evangelho. O Evangelho, aleluia, tem por base a santidade, a palavra, aleluia, o poder de Deus, a presença do Espírito Santo, aleluia, o poder da palavra, aleluia. Tudo isso são fundamentos importantes, meus queridos irmãos, para a igreja, aleluia, caminhar firme, para que a igreja esteja, meus queridos irmãos, sempre pronta a agir, aleluia, expulsando demônios, curando os enfermos, e também esteja sempre pronta para ouvir, aleluia, soar da trombeta, aleluia, quando o Senhor Jesus Cristo vier arrebatar o seu povo. Porque se eu soar da trombeta, só os salvos vão ouvir. Louvado seja Deus. Se tiver uma reunião de crentes, aleluia, frequentadores de igreja, né? Aleluia, 100 pessoas, se 50 verdadeiramente está preparado, ele vai ouvir o soar da trombeta. Mas aqueles que apenas ali bate cartão, está por ali porque é bom, por outro motivo qualquer, ou porque acostumou a ser crente, aleluia, não vai ouvir o som da trombeta. Só vai haver um espanto por olhar em volta, e sumiu alguns, aleluia, e vão olhar: mas cadê aquele povo, cadê o fulano, cadê o ciclano, aleluia, sumiu de repente, diante dos nossos olhos. Cadê? Está lá na presença do Senhor, porque será num abrir e fechar de olhos, na hora que ninguém estiver pensando, aleluia, é que Jesus Cristo vai arrebatar o seu povo. Quem crê nessa verdade, quem quer estar preparado para a volta do Senhor, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. E Elias, irmãos, sabedor, né, o agir de Deus, então ele não usou de qualquer maneira: não, acabou a oportunidade de vocês, é meio-dia, chega. Glória a Deus. Apesar que não tinha relógio, mas tinha a visão lá de cima, sabia que era meio-dia, né? Glória a Deus. Agora é a minha vez, mas vamos fazer do jeito certo. Glória a Deus. Porque esse evangelho de improviso, meu irmão, não dá certo não. Aleluia.
aquele evangelho que apenas remenda as coisas. Nosso Senhor Jesus Cristo disse que não se coloca vinho novo no odres velho. Não vai dar certo. Glória a Deus. Nem se costura uma roupa velha com pano novo, também não vai dar certo. A roupa vai acabar, vai ficar só remendo, não vai resolver nada. Glória a Deus. O evangelho, meus queridos irmãos, ele é o novo, em vaso novo, e ambos se preservam. Glória a Deus, aleluia. Então, o evangelho, que é o vinho novo, tem que estar na vida de uma nova criatura, que é Cristo Jesus. Amém, irmão? Glória a Deus. Alguém quer viver o evangelho, ainda quer continuar sendo velho homem, não vai dar certo. Vai ficar aquela coisa, aquela luta, a carne vai prevalecendo, daqui a pouco está esfriando, daqui a pouco está desanimando, daqui a pouco está voltando a velhas práticas, daqui a pouco volta as coisas do mundo. Isso não vai resolver nada. Aleluia. Por quê? Porque se não for uma nova criatura, não herdará o reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Então tem que ser tudo novo, amém, irmão? Glória a Deus, aleluia. O vinho novo no odres, né? Novo, que é a nossa vida. Glórias a Deus. Mas tem uma coisa, vai dizer, mas irmão, eu já estou lá com 70, né? Já estou meio assim, fisicamente, aleluia. Mas a palavra não diz que aqueles que creem no Senhor serão como as águias, né? Renovarão as suas forças. Nós podemos estar, meus queridos irmãos, até cansados fisicamente, mas por Deus continuamos crendo no Deus que tudo pode, nos céus e na terra. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus, aleluia. Glórias a Deus. Aconteceu um testemunho, né? Um rapaz foi endemoniado, começou a quebrar tudo para dentro de casa, a família saiu correndo lá de dentro, para não apanhar também, e quebra daqui, quebra dali, era altas horas da noite, e chamaram alguém lá para dar umas baforadas, para ver se o mau espírito ia embora, não resolveu, apanhou o demônio, e depois chamaram lá o padre correndo, o padre veio, mostrou ali a cruz para ele jogou a cruz longe, o padre teve que correr, aí alguém querendo, já que o padre apanhou, e lá o pai lá, os demônios lá também apanhou, vamos ver esses crentes apanhar também, até que apanhou, está apanhado lá de lá também. Aí bateu na porta lá, chamaram um irmão lá, aí disseram, pastor, aconteceu isso, vai lá para o senhor resolver. Mas só que eles chamaram, irmão, né? Porque estavam crendo que o demônio ia sair, não, eles queriam ver o pastor apanhar também, né? Aleluia. Aí o pastor chegou com a Bíblia debaixo do braço, é a Bíblia, pastor. Aí ele foi, entrou, e o povo esperando, né? O pastor saiu lá de dentro com a Bíblia rasgada, terno rasgada, aquela coisa toda. Eles só escutaram o demônio gritar assim, não, você não. Glória a Deus, aleluia. E o grito lá de dentro do pastor, sai, em nome de Jesus. E na mesma hora o demônio saiu, aleluia, e saiu o pastor, né, ali abraçado com o camarada ali, aleluia, e já tinha aceitado Jesus Cristo como seu Salvador, e o povo ficou ali olhando, porque o Deus, aleluia, nosso é o mesmo Deus de Elias, basta crer que ele envia fogo no céu, pode você não ver o fogo, mas o fogo está ali, repreendendo, aleluia, Satanás, os demônios, curando enfermo, o nosso Deus é o mesmo, é tempo de voltarmos a crer no Deus que tudo pode nos céus e na terra, louvado seja Deus, aleluia. Mas não basta apenas crer, Deus quer algo mais. Glória a Deus. E Elias sabia disso. Elias sabia que Deus, bastava ele falar que Deus fazia, porque só existiam 2 homens, irmão, na terra, e o que eles falassem Deus fazia. Foram os únicos. Moisés, a qual quando disse que Deus ia fazer naquele dia, que a terra ia abrir, aconteceu. Deus deixou e ele disse seguir. E outro foi Elias. Segundo a minha palavra, não vai chover. Mas não é a palavra dele, porque aqui ele mesmo disse que a palavra é de Deus. Como é que pode? O que ele falasse, Deus ia fazer, mas Elias, como diz outro, não vou entrar nessa de pedir fogo do céu antes de acertar aqui as coisas que tem que ser acertadas. Primeira coisa, pegou 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel, e colocou, e ali levantou o altar que estava quebrado. Glória a Deus. Aí nós começamos a entender, irmão, a mensagem. Se o altar está quebrado, para Deus responder com fogo, tem que primeiro
consertar o altar. Glória a Deus. E para a igreja do Senhor, consertar o altar quer dizer o quê? Deixar aquilo que desagrada a Deus na nossa vida. Glória a Deus. Outro dia eu estava vendo um pregador, irmão, agora está sendo muito requisitado ali no campo, mas com essas mensagens humanistas. Mas certa vez tinha um irmão que frequentava lá, aqueles irmãos nômades. Nômades quer dizer, ele não tem igreja, ele fica onde ele se sente bem. Aí ele começou a frequentar lá em Piedade. Aí chegou para mim, pastor, eu vou ficar frequentando aqui. Mas ele disse, olha aqui, eu frequento aqui. Mas realmente ele conhece muita Bíblia, tudo, estudou a Bíblia, grupo de helicóptero, de posse. Mas ele ficava procurando aquelas igrejas onde ele achava que estava de acordo com aquilo. Aí ficou um tempo lá frequentando lá. Aí, uma certa vez, ele foi num certo lugar do nosso campo, né, não vou dizer aonde, e ele falou, não volto mais aqui, porque aqui a mensagem era humanista. Eu falei, mas o que quer dizer mensagem humanista? É aquela mensagem que o povo quer ouvir. Aí eu fiquei avaliando, quando ele é Almir, né? Não Almir. Porque está certo. Nesse aspecto ele está certo, não de ser nome. Esse é coisa de Deus. Olha daqui, está lá, está na igreja tal, ele fica por ali, ele é a esposa dele. Mas eu fiquei analisando, mas ele está correto. Porque o Evangelho, meus queridos irmãos, ele nos confronta. O Evangelho, meus queridos irmãos, ele bate de frente, né? Ele bate de frente conosco, é como um espelho. E a própria palavra de Deus nos diz, e a palavra de Deus é como um espelho, a qual nós olhamos para ele, né? E ali, irmãos, nós temos um reflexo daquilo que nós somos e que tem que ser mudado. É como aquela pessoa que olha no espelho, principalmente mulheres, né? E eu tenho que mudar isso, quando vai ser, eu vou dar um jeitinho, porque é uma mulher natural, né? Vou fazer um botox aqui, uma ajeitada ali, para ficar melhor. Mas, na vida espiritual, a palavra de Deus é um espelho. Quando nós lemos a palavra, e a palavra do Senhor vai nos mostrando a vontade de Deus para a nossa vida, nós temos que fazer isso, olhar para o espelho e ver aonde precisa corrigir. Amém, irmão? Louvado seja Deus. Tem pouco amor? Pedir mais amor. Glória a Deus. Pouca oração? Vamos orar mais. Aqui diz que nós temos que ler. Então vamos fazer aquilo. Deixar a ira, a contenda, a inveja, o ciúme, a divisão, o espírito faccioso. Louvado seja Deus. Essas coisas, meus queridos irmãos, afastam o crente de Deus. Quanto mais o meu eu fluir, menos Deus vai poder trabalhar na minha vida. Mas quanto mais eu me humilho debaixo da potente mão de Deus, quanto mais o meu eu vai sendo, meus queridos irmãos, colocado, pregado na cruz, mais e mais a glória de Deus se manifesta na minha vida. Amém, irmão? Por isso que Paulo disse, não vivo mais eu, o velho Paulo, ele até fala das suas qualidades, né? Judeu, aprendeu os pés de Gamaliel, doutor da lei, filho de judeus, né? Tinha cidadania romana. Tudo isso ele reputou como esterco para ganhar Cristo. Glória a Deus. E Paulo pode dizer, não viu mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, Elias, irmão, falou, não, posso pedir fogo do céu, mas vamos seguir o que o Espírito de Deus está falando comigo aqui. Primeiro eu vou consertar o altar. O dele estava de pé, mas o do povo estava quebrado. E naquele momento em que ele edificou, consertou o altar que estava quebrado, o povo começou a entender. Glória a Deus. Aleluia. E que possamos entender nesta noite, meus queridos irmãos, que o nosso Deus é um Deus santo. Amém, irmão? Guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Aleluia. Isso quer dizer o que? Quando nós botamos o pé aqui para dentro, irmão, nós começamos, né, devemos observar, aleluia, o nosso caminhar, o nosso pensar, o nosso falar, aleluia. E aqui Deus fala conosco, e quando nós saímos daqui, saímos, aleluia, transformados, aleluia,
aperfeiçoados pela palavra, pela presença do Espírito Santo, aleluia, e aquele que crente que fazia assim, 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 já não faz mais, e assim a glória de Deus vai crescendo em nossas vidas, nós vamos sendo testemunhas fiéis, aleluia, porque já não é nossas palavras, são as nossas ações, e aí muitas vezes as ações, né, na sua grande totalidade, as ações falam mais alto do que as palavras, porque palavra o vento leva, mas testemunho permanece. Louvado seja o nome do Senhor. Quem pode dar glória a Deus nessa noite, diga glória a Jesus. Consertar o altar de Deus que estava quebrado, glória a Deus. E depois de consertar o altar, a palavra diz que ele colocou no altar o quê? Lenha. A lenha fala, meus queridos irmãos, do fogo. Sem lenha, o fogo se apaga, mas com lenha, o fogo permanece. Lá em Levítico capítulo 6, o Senhor disse que o sacerdote toda manhã deveria colocar lenha, aleluia, no altar. E o Senhor disse: o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Glória a Deus, aleluia. A lenha. Lenha é o que mantém o fogo aceso. Aleluia. A lenha fala de oração. A lenha também fala de vida, meus queridos irmãos, aquilo que é humano, colocado no altar de Deus, para ser queimado. Aquilo que é humano, aquilo que não agrada a Deus, aquilo que é, né, a natureza humana, porque a natureza humana não é fácil não, irmão. O velho homem é terrível. Louvado seja Deus. Mas o nosso Deus muda. Numa certa cidade havia um irmão chamado Joaquim, um irmão antes de ser crente, chamado Joaquim, que era o valentão da cidade, aquela cidadezinha do interior. Todo mundo tinha medo dele. Lá nos cantores de Minas Gerais. Todo mundo tinha medo dele. Joaquim, o bravo, fazia acontecer. Até o dia que ele teve um encontro com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ali começaram a ver, aleluia, no meio daquela valentia, né, no lugar daquela valentia, estava ali o amor de Deus. Aleluia. O facão foi jogado fora, a garrucha foi embora também, foi jogada fora lá no rio, né, no rio, ali no rio, passava na cidade, aleluia, e começou a falar de Jesus, aleluia, e daqui a pouco o povo começou a ver que Jesus Cristo faz a diferença na vida do homem, aleluia, glórias a Deus, aleluia. Então colocou a lenha fala da oração, lenha também fala, meus queridos irmãos, aleluia, na nossa vida, colocado no altar, ali quando o fogo, né, aleluia, arde, porque o fogo de Deus transforma, né, o fogo de Deus consome pecado, o fogo de Deus, aleluia, queima lascívia. Onde tem fogo de Deus, irmão, só tem a presença do Espírito Santo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Que o Espírito de Deus abunde em nossas vidas a cada dia. Quem quer a presença abundante do Espírito Santo em sua vida, diga glória a Jesus. Aleluia. Ser cheio do Espírito Santo. Esse é o segredo, irmão. Ser cheio do Espírito Santo. Os apóstolos eram cheios do Espírito Santo. Pedro disse para aquele paralítico: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, se eu te dou em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Sabe por quê, irmão? Aleluia, porque ele tinha a sua vida cheia do Espírito Santo. Glórias a Deus, aleluia. Não dá para ir muito longe, porque a hora já foi, mas a palavra sobre o dia nós vamos parar por aqui. Que ele abriu uma vara em volta, um rego em volta, mandou jogar água. Primeira vez, segunda vez, terceira vez, rompeu, e todos aqueles atos que Elias fazia, tem um respaldo bíblico. Tem ali uma simbologia. As pedras, o altar levantado, a lenha, glória a Deus, a água, o símbolo da palavra. 3 vezes, aleluia, mandou jogar água sobre o altar. 3 vezes, por que 3? A palavra sobre os dias, meus queridos irmãos, uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvir, e o poder pertence a Deus. Uma vez, Deus dizendo, o poder pertence a mim. E o salmista disse, 2 vezes a ouvir, testemunho do Filho e do Espírito Santo. 3. Todas as coisas que Deus criou, irmão, são 3. Tá? Até
A composição do corpo humano são 3. Né? A água é 3. Líquido, sólido e gasoso. Tudo, até as células humanas, formado em 3. Esse é a assinatura de Deus, como dizem aí os médicos cientistas. Né? Tudo é 3. Tudo é formado em 3. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. A palavra de Deus também, ela é confirmada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Até Jesus, quando está sendo batizado, estava lá os 3, né? Jesus sendo batizado, o Pai dizendo lá de cima: esse é meu filho amado a quem me comprazo, e o Espírito Santo, de uma forma de uma pomba, para todo mundo ver, pousou sobre ele. Louvado seja Deus, aleluia. E também na vida do crente é 3, meus queridos irmãos: é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. É o Pai promovendo, meus queridos irmãos, em nossas vidas, aleluia, uma transformação, né? Pai, aleluia, a sua palavra, o nosso Senhor Jesus Cristo nos justificando diante do Pai, aleluia. Filhinho, não pequei, mas se pecar, temos um fiel advogado perante o Pai, Jesus Cristo justo, ele é a propiciação pelo nosso pecado. E também o Espírito Santo, que vai, aleluia, trabalhando em nossas vidas, aleluia, transformando aqui, modificando ali, aleluia, nós vamos mudando por dentro, Deus vai nos aperfeiçoando, aleluia, até chegar a hora, meus queridos irmãos, que chegamos a agradar o Senhor de tal maneira que aquilo que nós pedimos, o nosso Deus ouve e responde, porque Ele é um Deus que confirma a sua palavra. Aleluia. Louvado seja Deus. Porque nosso Deus é bom, irmão. É verdade, quando nós cremos, quando nós nos posicionamos, nosso Deus age através da nossa vida. Eu conheci um pastor, irmão. Nós fomos passar um final de semana numa cidade de Minas. E lá, nós tivemos a oportunidade de ficar ali uns 3, 4 dias, agora não me lembro. É a época de carnaval, mas foi uns 4 dias. Glória a Deus. No primeiro da manhã, eu não conhecia bem, nós estávamos ali convidados, né? Um grupo que foi para lá, estavam ali juntos. Aí, de manhã cedo, todo mundo ali tomando café, aí daqui a pouco o pastor chegou: "Pai, só aí, não, pastor. Vamos lá. Oração, hoje Deus vai curar uma pessoa. E 3 almas vão aceitar Jesus Cristo na oração agora de manhã." Os convertidos, vai pensar nisso. Irmão, quando terminou a oração, 3 almas aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador e um foi curado. No outro dia de manhã, mas só, irmão, mas só. Hoje era a festa da igreja, né? Aproveitaram. Essas igrejas, essas cidadezinhas não tem carnaval, né? Então já aproveitavam para fazer a festa da igreja, uma festividade. Ele disse: hoje, à noite, Deus vai cumprir uma promessa que Ele fez para mim há 15 anos atrás. É hoje. E não se cumpriu. Chegou um homem lá. Falou: "Quem é o pastor dessa igreja?" Bem, faz o seguinte: eu vou dar uma banda de música para a sua igreja. Aí ficou. Muito obrigado. Eu já sabia que Deus ia dar. E o homem chegou lá e deu uma banda de música para a igreja dele. Nosso Deus fala ou não fala, irmão? Louvado seja Deus. Aleluia. Aí depois eu fiquei perguntando: "Mas pastor, não, irmão, todo dia acorda 2 da manhã e termina às 6. Eu falei: "Do quê? De dormir? Não, de orar." Eu fiquei olhando aquilo e falei: "Meu Deus do céu, glória a Deus." E lá, irmão, nessa cidade, né, naquela igreja, melhor dizendo, irmão, até os novos convertidos já chegavam todo animados: "Glória a Deus, irmão." Todo mundo dando paz do Senhor, você via aquela animação, né? Eu fiquei olhando aqui e falei: "Meu Deus do céu, o que a santificação, a oração, aleluia, não faz na vida do crente, irmão?" Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Irmãos, o nosso Deus é o mesmo, não é Deus lá de Belo Oriente só, aleluia, daquela cidadezinha, não é apenas o Deus, meus queridos irmãos, aleluia, que está lá em tal lugar, aqui ou ali. O nosso Deus está em todo lugar aonde o povo de Deus está presente, aleluia. E quanto mais, meus queridos irmãos, nós aproximarmos de Deus,
mas o Senhor vai fazer, porque o nosso Deus é o mesmo, não muda. E quando Elias orou, Deus enviou fogo do céu. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E o nosso Deus continua sendo o mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio, meus queridos irmãos, aleluia, que não demora muito, já vai começar Deus fazer um movimento, aleluia, no meio da igreja, meus queridos irmãos, que os figos podres vão cair, aleluia, os maduros vão ficar, dando testemunho do Deus que tudo pode nos céus e na terra. Louvado seja Deus, porque nosso Deus vai sacudir, meus queridos irmãos, a figueira. Figo podre, aleluia, aquelas aves que estão pousadas nos galhos, né? Aleluia, quem aqui ouve entenda, né? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo disse que o reino dos céus era semelhante a uma semente lançada no campo e que deu uma grande árvore, né? De sorte que vieram as aves do céu e se alinharam nos seus ramos. O Senhor vai sacudir, irmão, e essas aves vão ter que sair do ramo, porque nessa árvore, aleluia, não é lugar de pássaro pousado, urubu pousado, né? Gavião, esses pássaros não podem ficar aqui não, só vai ficar as ovelhas de nosso Senhor Jesus Cristo, os figos bons, aleluia, porque o nosso Deus vem buscar um povo santo, zeloso de boas obras, que quando abre a boca, aleluia, Deus faz algo na vida daqueles que ainda não conhecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmão? Aleluia. Que Deus abençoe os queridos irmãos. Vamos ficar de pé, irmão. Aleluia. Eu sei que não é mensagem assim, como eu costumo chamar de popular, né? Mas é a mensagem que Deus falou nesta noite ao meu coração, aleluia. E quem aqui ouviu essa palavra e vai crer nela e vai praticar em sua vida, diga glórias a Deus. Aleluia. Nosso irmão Jorge orando, encerrando o culto em nome de Deus. Deus falou contigo? Amém? Deus falou comigo também. Nosso Deus e Pai querido, muito obrigado. Tu nos amas, Senhor, de uma forma muito gloriosa. Não compreendemos tamanho amor, mas Tu nos amas. Nos ajude a consertar o altar, Senhor, para que nós venhamos entender que existe algo guardado, Senhor, para cada um de nós lá na glória. E só vamos conseguir alcançar, Senhor, se nós consertarmos o altar. Tu não fala para paredes, Tu fala conosco, e Tu falou conosco. Continua usando o Teu servo. É a mensagem que Tu colocaste no coração dele. Não aquilo que nós queríamos, talvez, mas é o que nós precisamos. Por isso eu te glorifico no nome do Teu Filho amado. Leva-nos em paz, em segurança, e nos dá, Senhor, um retorno ao qual nós possamos chegar e dizer muito obrigado, porque até aqui nos ajudou, Senhor. Assim oramos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. A mãe dele está avisando que sexta-feira tem ensaio para as irmãs. Amém? Eu vou às 17h30 eu vou descer, o pastor vai estar orando por mim. Tem que descer, né? Sexta-feira? Quarta-feira, né? Ali da família do Jacarezinho. Mas todo mundo se encontra aqui. Então o pessoal que congrega aqui dá uma olhadinha no grupo. Quem mora perto? Vai direto. Glória a Deus. Vamos orar pelo nosso irmão Jorge. Vamos estender nossas mãos. Bom, Paulo, aproveita. Não sei, mas oração é só para aniversário. Está orando para o aniversário e Jesus cura. É mesmo? Vamos lá pelo aniversário.
aniversariante, pedir o Senhor para a vitória, terminar de curar a nossa irmã Paula. Pela Luana também. Faz aniversário, Luana. Eu falei. Isso, então. A Luana está aqui quietinha. Vamos orar, né? Mais alguém faz aniversário? Ei? Lembrou, agora chegou aqui que vamos orar, né? Glória a Deus, a família abençoada, né? Pessoa abençoada, nossa irmã Carlos, nossa irmã Ivana, Gabriel, glória a Deus, irmão Paulo, pode Deus estar trabalhando nossa esposa, pode parecer que não, mas está. Aleluia. Nosso irmão Jorge, vamos orar, né, irmão? Nossa irmã Eliane, vamos apresentar os servos do Senhor, aleluia. Vamos orar, crendo que o nosso Deus vai conceder aquilo que deseja os seus corações, glória a Deus, porque há tempo para todas as coisas, né, irmão? Até as nossas lutas tem tempo para acabar, né? Espera com paciência no Senhor. Não foi essa aula de agora de manhã, irmão, na escola dominical? Quem veio na escola dominical? Ô, Glória! Eu não vou perguntar quem não veio, porque precisa que levantou a mão, mas eu quero aconselhar uma coisa. Vem na escola dominical. A escola dominical, aleluia, é um momento de aprender muita coisa, né? Glória a Jesus, louvado seja Deus. Os teólogos, né, aqueles que fizeram curso teológico, bacharel, vai perguntar para eles se a maioria das coisas que ele aprendeu, se foi lá no bacharelado ou se foi na escola dominical. Então vocês vão dizer que foi na escola dominical. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos orar, nós apresentamos o servo do Senhor em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, na tua santa e gloriosa presença, Senhor, te agradecemos por estar na tua casa para meditar, aleluia, naquilo que tu falou para nós nesta noite. Amado Deus e eterno Pai, entrega o Senhor, aleluia, em primeiro lugar, nosso irmão Jorge, a qual, Senhor Deus, completa amanhã mais um ano de vida. Ó Deus vivo, continua com as tuas mãos estendidas sobre a vida do teu servo. Sei, Senhor Deus, aleluia, das lutas, mas também sei, Senhor, aleluia, que basta tu dar, não basta, aleluia, que o milagre virá. Há tempo para todas as coisas, Senhor, aleluia, debaixo do sol. E tu és o Deus, aleluia, que tem controle de tudo. Nada escapa, aleluia, tuas mãos poderosas. Ó Deus, entregando o teu servo em tuas mãos. Também te peço, Senhor Deus, a nossa mãe Eliane, continua dando, Senhor, a ela sustentação, continua dando, Senhor, paciência, continua dando, Senhor, a cada dia, revelação da tua vontade, aleluia, e que ela possa continuar, Senhor, fazendo sempre a tua vontade. Também te peço, Senhor, pela Luana, aleluia, que também completa essa semana mais um ano de vida, continua dando saúde, dando, aleluia, direção daquilo que ela deve fazer, aleluia, seu filho, aleluia, nosso irmão Carlos, continua abençoando o teu servo, aleluia, porque tu és um Deus que cuida de nós. Ó Deus, e também entrego para tuas mãos o nosso irmão Paulo, a qual, Senhor Deus, passou por esse momento de enfermidade, e eu creio, Senhor Deus, que ele já está curado, para a honra e glória do teu santíssimo nome, não pela mão do médico, não, aleluia, pela tecnologia humana, mas pelas tuas mãos, aleluia. E assim, ó Deus, eu te peço, continua conosco, Senhor, continua cuidando do teu povo, continua cuidando de nós, porque sem ti nada somos, nada podemos e nada temos, mas tudo é teu, aleluia, e nós somos teus, povo teu, ovelha do teu pasto, aleluia, a qual tu separou para ti. Continua conosco, Senhor, abençoando a todos que estão, os teus servos que aqui estão, Senhor, nesta noite, saiam daqui recebendo uma bênção, uma vitória, aleluia, e assim, ó Deus, continuamos, aleluia, aguardando a tua vida,
aleluia, para nos buscar. E quando não acontece, ó Deus, continua cuidando de nós, é o que eu te peço, porque tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Amém, aleluia. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Seu poder é imenso para nos salvar. Operando Deus, quem impedirá? Seu poder é imenso para nos salvar. Operando Deus, quem impedirá? Aleluia, ninguém impede. Louvado seja Deus. Quem está alegre com Jesus nesta noite, diga glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Então nós vamos orar, irmãos, encerrando. Aleluia, lembrando aos irmãos a agenda da semana, né? Na próxima quarta-feira, às 7h30 da noite, nosso culto. Quinta-feira, pela manhã, oração. Glória a Deus, de 9 às 11. Aleluia. Sexta-feira, ensaio para as irmãs. Logo após o culto de ensino, culto de doutrina. Glória a Deus. Sábado, pela manhã, oração. Também de 9 às 11. Louvado seja Deus. Domingo pela manhã, escola dominical. Glória a Deus. E também nosso culto à noite. Que Deus abençoe os queridos irmãos. Aleluia. Que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre nossas vidas. Senhor nosso Deus, mais uma vez te peço que nos conduz nossos lares em paz e segurança. Nos concede uma semana de bênção, de vitória, de comunhão contigo. E assim eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. E a vitória é nossa. E operando Deus. E se o Senhor é por nós, até aqui nos ajudou quem? Amém. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.